Salve, salve, meus queridos, muito bem-vindos aqui ao nosso primeiro DocaCast. Meu nome é Igor Cadoca, sou empreendedor marqueteiro e hoje a gente está aqui com uma presença ilustre do meu queridíssimo amigo e colega de trabalho, se posso dizer assim, Eduardo Firmo, mais conhecido como Eduardo Invest. Então, Edu, se apresenta aí pro pessoal. Cara, primeiro é um prazer estar aqui falando com todos vocês. E sim, uma presença ilustre, primeiro de todos. E meu nome é Eduardo, eu também sou marqueteiro, apesar de investidor. Comecei minha carreira de investimentos aos 14, né? E desde então não parei, hoje estou com 18, fazendo 19 já. E desde os 14 anos eu investia com o objetivo de comprar um carro quando eu tivesse 18 anos. E hoje estamos aí no mercado financeiro fazendo 4 anos. E já investindo, já sou investidor qualificado, CPA 10. Durante toda a minha jornada já tive alguns milhares de reais investidos, tanto meu quanto de patrimônio dos outros. E também, né, sou educador financeiro na internet, mais de 230 mil seguidores em todas as redes sociais, mais de 150 alunos, contando todas as plataformas. E é isso, ajudo as pessoas a investir, ensino a maneira correta, simples, que todo mundo, qualquer pessoa pode começar. Então é uma educação financeira simplificada para que você aí de casa ou para que qualquer um realmente possa investir da maneira correta e sem muito blá blá blá, sem muita coisa que vai ser maçante e que não vai te ajudar em nada na hora de investir. Então essa é a minha missão e muito obrigado, Igor, por estar aqui falando com vocês. Eu que agradeço. Uma das missões aqui que eu quero trazer para o DocaCast é trazer uma conversa descontraída, só que principalmente traga conteúdo pago para o gratuito. Então, Edu, não tenha medo aí de segurar conteúdo, a gente está aqui, então lembra sempre que se o conteúdo entregue no gratuito, eles vão falar assim, caraca, se o conteúdo no gratuito é isso, imagina no pago. Então, não segure, manda bala aí, tenta mudar a vida da maior quantidade de pessoas que você conseguir. Mas Edu, eu queria saber, primeiro, você falou assim que a gente já é amigo, então eu já conheço um pouco da história, mas eu quero que você conte pro pessoal o que te levou a querer ter uma vida além da média, uma vida transcendente, o que te fez querer transcender da vida normal. Você disse que é o carro, a gente sempre tem a piada que ele tem uma aula na TNS, né? Tem um curso lá, e o editor falou, dirigindo meu carro, muito bom. Mas conta aí, Edu, como que foi a sua jornada? Cara, no começo eu não tinha jornada, essa é a palavra certa para vocês, né? Não tinha, na verdade, muito objetivo, né? Assim como qualquer outro jovem de 13, 14, 15 anos, eu só queria um carro, apenas isso. Eu não queria sucesso financeiro, não queria uma casa própria, eu não queria nada disso. Eu não queria muito sucesso, não queria muito dinheiro, só queria viver uma vida na média e ter um carro, basicamente isso. Edu, uma coisa engraçada, a Natália Arcuri também era a mesma coisa. Né? Então, na verdade, isso é um padrão, porque as pessoas, elas não têm esse conhecimento, né? Essa consciência de que se você viver uma vida na média, provavelmente você vai viver uma vida infeliz, então você não tem que buscar nada. E aí, quando eu comecei, eu tive essa consciência, né? Então, quando eu tinha meus 14 anos, eu apenas queria um carro, nada além disso. Então foi aí que tudo começou. Então comecei a buscar um carro, comecei a guardar dinheiro pro carro e quando chegou em um certo momento, ali quando eu tinha uns 15 para 16, eu tinha 15 anos, eu percebi que não ia chegar até o carro, nenhuma conta chegava até o carro, porque o carro hoje, se você pegar um carro meio que seminovo, ele já é uns 40, 50 mil, quem dirá um carro zero. Então eu fui fazendo conta e percebi que nada disso iria chegar. Isso com quantos anos? Isso com 15 anos. Então, nenhuma das contas que eu fazia ia chegar até o carro que eu queria alcançar com 18, mesmo fazendo uma progressão lá pra frente. Então, foi quando eu comecei a pesquisar formas de multiplicar esse dinheiro, e aí eu conheci o mundo dos investimentos, aí eu assisti Primo Rico, Natália Arcuri, Thiago Reis, Bruno Perini. Naquela época eles eram pequenos, mas já grandes dentro do mercado que tinha poucos, era concentrado na mão de poucas pessoas. Então, foi aí que eu realmente comecei a entrar nesse mundo. Então comecei pela Natália Arcuri, que você sabe que é um conteúdo mais simples, mais básico, mais sobre como economizar, renda extra e tudo mais. Depois fui me aprofundando em Thiago Nigro, até conhecer os autores de livros famosos americanos e tudo mais, Warren Buffett, John Bogle, Charlie Munger e assim vai. Então foi nesse momento, nesse meio que eu comecei a me conectar com essas pessoas, até conheci o Igor também quando a gente fez um evento ano passado. E aí sim a gente consegue, eu consegui ter uma visão melhor do que eu queria para o meu futuro.
E aí sim, começar a buscar uma vida fora da média, sucesso financeiro, liberdade financeira, e assim vai. Mas também não é de uma hora para outra, né? E o que te fez dar o pontapé de começar a produzir conteúdo, de começar a tentar ajudar as pessoas por meio de conteúdo? Cara, como eu disse, né, na verdade, teve a pandemia no meio disso tudo, né? Então, eu tava estudando, ganhando dinheiro ali, vendendo algumas coisas, indo no bazar, acho que você também já fez bastante isso, ia vendendo o que tinha em casa, né, para poder levantar uma graninha, e eu comecei a fazer isso, até o momento que eu vi que não ia dar, né? Então, aí também veio a pandemia junto, e eu comecei a entrar de cabeça nos investimentos, multiplicar o dinheiro. Eu não cheguei a fazer aposta, nem IQ Option, nem inglês, nem nada, mas eu queria multiplicar meu dinheiro cada vez mais. E aí, cara, foi onde eu realmente encontrei isso tudo, né? E aí, cara, eu percebi, né, que se eu continuasse nos investimentos eu alcançaria a minha meta. Mas como eu já estava investindo, né, nesse período eu já investia, eu adquiria muito conhecimento, muitos livros, muitos cursos, muito YouTube, e eu realmente não conseguia botar isso para fora. Então é como se o copo tivesse cheio, mas eu não conseguisse transbordar para outras pessoas. E eu cheguei no momento que eu falei, pô, eu tenho tanto conhecimento, sou tão inteligente, né? Eu leio vários livros, 20 livros por ano e tudo mais, vídeo no YouTube todo dia, zerava todos os cursos, zerava todos os vídeos no YouTube e não botava isso para fora. Então eu tinha que falar para as pessoas próximas da escola, que provavelmente não estavam nem aí porque eu estava falando, e aí eu fui buscar pessoas que tinham interesses próximos ao meu, né, como o Igor, mas isso na internet. Então foi aí que eu criei o meu canal, foi aí que eu criei o meu Instagram, para poder entrar em contato. Inicialmente não era para passar esse conhecimento para ninguém, inicialmente era para entrar em contato com outras pessoas, e aí sim eu comecei a produzir. É diferente. É diferente, né? Então aí eu comecei a produzir, encontrar pessoas também, mas produzir, atrair seguidores e aí entrar em todo o meio do marketing digital por si só. Cara, como que era a relação entre você sentir vergonha de produzir conteúdo? Como foi o processo de mostrar o rosto? Como foi o processo de entender que as pessoas iriam zoar você ou não iriam zoar? Cara, você também já sentiu a vergonha, né? No começo. É óbvio, todo mundo sente. Todo mundo sente. Então, é isso. No começo todo mundo sente. Só que eu tomei uma decisão. Falei, pô, nesse momento eu vou criar o Instagram. Nesse momento eu vou criar hoje o Instagram. Então assim foi. Eu falei, mano, eu vou criar hoje. Não sei como eu vou produzir, não sei quantos posts vai sair, quantos Reels, quantos sei lá. Mas eu vou produzir, eu vou criar hoje. Aí eu criei. Não tinha Reels naquela época, galera. Não tinha. Não tinha Reels, então eu comecei, pô, aí depois de um mês foi TikTok e tudo mais. Mas a questão da vergonha, cara, na verdade eu acho que não tem muito o que fazer. Sabe aquela parada que falam que a qualidade ela é melhor que a quantidade? Quando você começa a produzir, você meio que desacredita disso, né? Não é que a quantidade ela é melhor, mas é que quanto mais você produz, quanto mais em quantidade, em massa você produz, mais vídeos, mais posts, mais conteúdo em geral, você fica melhor. Eu acho que é uma via de mão única. A quantidade gera qualidade, não o contrário. Exatamente, eu acho que é isso mesmo. Então, cara, por produzir tanto, por começar produzindo um vídeo por dia, soltava vídeo também no YouTube, tentei, mas não deu certo no começo, agora que a gente voltou. Então, por produzir um post por dia, falar com várias pessoas, precisar fazer vídeos em quantidade, aí sim foi gerando qualidade. E aí sim, quanto maior a quantidade eu produzia, menos vergonha eu tinha. Então, acho que não tem muito para onde fugir, mas quanto mais você produz, mais a mesma coisa todo dia, é um jogo de constância, né? Então, quanto mais você produzindo todo dia, menos vergonha você tem. E quanto tempo demorou desde o início do dia que você decidiu começar até o dia que você falou, cara, isso tá dando certo e eu vou continuar isso pra minha vida? Cara, eu não sei o ponto exatamente, mas eu acredito que foi mais ou menos ali quando a gente começou a vender um produto. Porque muitas pessoas aí, inclusive você que está assistindo esse DocaCast, se você está no jogo das redes sociais, né, como a gente vê vários blogueiros, vários famosinhos aí, que eles estão no jogo das redes sociais, mas apenas por view, apenas por like, apenas por validação. E like não paga a conta. E like não paga a conta, exatamente. Então foi aí que eu comecei a produzir, sem ideia nenhuma de produto nem nada. Então só produzia por view, né, curtidas, só que cheguei num ponto em que view não paga a conta, como o próprio disse. Então foi quando a gente decidiu, né, eu digo a gente porque eu também chamei um sócio pra gente começar a estruturar isso foi em julho de 2021, mais ou menos, chamei o Edu também, meu sócio, e dois Eduardos da mesma empresa. E aí foi quando a gente começou a estruturar a linha de produtos, a esteira, e realmente pensar no Instagram, no TikTok, no YouTube,
né, como uma máquina de dinheiro. E aí foi quando a gente começou a produzir os Um produtos. fato interessante também que eu acho que aconteceu comigo, que aconteceu com você, e não aconteceu com muitos outros influencers, pessoas que produzem conteúdo, é você primeiro criou uma empresa e depois você começou a se tornar um influenciador. Então o Portfólio Investimentos, que é a sua empresa, foi criada para ter educação financeira para várias pessoas, só que ela foi criada por uma empresa para o influenciador, não do influenciador para a empresa. Exatamente. Então é algo que acontece, né? Acontece. Mas eu acho que a virada de chave realmente foi quando a gente começou a estruturar o primeiro produto e fica naquele impasse. Será que vai vender? Será que não vai vender? Naquela época eu tinha escutado uma história do Thiago Nigro que ele contava que ele investiu R$1 milhão no primeiro produto. Código da riqueza. Vendeu tipo duas vendas, assim. Então a gente ficou, será que vai vender? Será que não vai vender? Quanto que a gente investe? Investe em tráfego? Não investe em tráfego? E assim vai. Então a gente fez o produto ali, acho que com os mínimos custos possíveis, né? Para realmente ter um MVP, né? Que realmente com os custos mínimos, né? Não é, não, vamos fazer aqui um gastinho, não. Realmente com os custos mínimos, da maneira mais enxuta possível. E aí foi quando a gente fez o primeiro produto e a primeira venda me mostrou que realmente aquilo poderia ser algo para a vida toda. É que existe uma A primeira coisa... venda ninguém esquece. É que existe uma coisa, Edu, é que a maioria das pessoas, ou uma grande parte, né, de quem não tá na nossa bolha de marketing, é achar, meu Deus, ele tá produzindo conteúdo há 1 ano e já quer vender curso. Cara, comecem a trocar a palavra curso por transformação. Se o Edu tinha um conhecimento além da média, se o Edu poderia ensinar algo para além da média, ele poderia cobrar por isso. E é a diferença, é a lacuna entre 0 e 10 que vai fazer com que você ganhe dinheiro. Então, se as pessoas moram e vivem no 0, são a média 0, e você está na 10, você pode cobrar para ensinar eles até chegar no seu nível. Sim, não é um problema. Não é um problema, é uma solução, é um negócio. Todo negócio que você tem e você compra foi criado a partir de um problema e foi criada uma solução. As faculdades foram criadas a partir disso. Então, a gente tem professores formados que fazem que você saia do nível basal, nível básico, para até chegar mais ou menos no nível deles, que é da matéria. Então, a maioria das pessoas acha que é uma profissão vergonhosa, é uma profissão... Isso, um vendedor. Um guruzinho, é uma profissão enganatória, sabe? Mas não, pensa em quantas pessoas mudaram de vida por conta disso. A gente mesmo, né? Consumindo conteúdos tanto pago quanto gratuito. Né? Então eu acho que muito dos vendedores, né, foram endemonizados por causa, né, da maneira como os cursos hoje são vendidos, né? Isso não quer dizer que todos os cursos sejam ruins e todos os cursos tenham vendedores horríveis, conteúdos horríveis, péssimos, apenas querendo encher o bolso das pessoas que estão produzindo eles. Não é o caso. Então as pessoas acabam vendo muito isso, né? Então, por isso que... Se seu produto não tem qualidade, se seu produto não gera uma transformação, você nem deveria estar no mercado. É a mesma coisa de você estar no digital e vender um produto ruim para as pessoas só para ganhar dinheiro. É a mesma coisa de você fazer um crime no offline, ou a mesma coisa de você tentar vender nota falsa ou trocar a nota falsa. É a mesma coisa. Se seu produto não gera uma transformação de verdade nas pessoas que estão comprando, você não deveria estar vendendo. Exatamente. Então, muitas pessoas, né? A gente não tá falando que tem vendedores ruins, tem cursos horríveis. A gente vê relatos, né? Eu nunca comprei um curso que eu falei assim, pô, é muito ruim. Mas já vi relatos de vários amigos falando, pô, esse curso é horrível. Esse curso é só preencher o bolso do cara. O cara comprou o curso e tava com o arquivo corrompido. Caramba. Então, acontece várias paradas do tipo, mas não quer dizer que não existam excelentes produtores de conteúdo, não quer dizer que existem excelentes cursos, conteúdos, pessoas que realmente estudaram, né? Porque é um conteúdo, como o Igor falou, é um conteúdo que a gente sabe, um conteúdo que a gente domina, que a gente estuda, bota em prática, tem resultado e a gente quer transmitir isso para outras pessoas. Isso é o curso, né? Onde a gente deixa o material gravado, ou faz aulas ao vivo e tudo mais, mas com a ideia de agregar na sua vida. Uma alegoria, um exemplo que eu gosto muito de falar é, imagina você, se você pudesse voltar no tempo há 5 anos atrás, quanto você pagaria para saber tudo que você sabe hoje? Cara, muito. Cara, eu venderia o meu rim para saber o que eu sei hoje há 5 anos atrás. Exatamente. Mas talvez naquela época você não tivesse consciência nenhuma do que você saberia hoje, sabe hoje. E só que a gente tem pessoas que sabem muito mais que a gente e estão encapsulando esse conteúdo e estão vendendo esse conteúdo por um valor X para a gente chegar no nível que eles estão. Do mesmo jeito que a gente, se a gente pudesse voltar para o passado, né? Exatamente.
Não, e assim, esse é um lado, mas a gente tem outro lado de produtores de conteúdos, né, que a gente sabe que os caras entendem pra caramba e fica nessa parada de também reter conteúdo, também acontece bastante. Então, pô, o cara fica retendo conteúdo nele ali só pra poder vender tudo no curso, né, e não é essa a ideia, como a gente falou no início do podcast, entregar o ouro sem problemas, as perguntas, tudo mais. Porque eu acho que não é assim que o mercado funciona, né, se você for bom mesmo, o seu produto vai ser bom, o seu conteúdo no Instagram vai ser bom, o seu conteúdo no YouTube vai ser bom, no TikTok vai ser bom e assim vai. Vamos ser sinceros, todo conteúdo no mundo, 99% dele tá gratuito. Tá no Google. Você pesquisa no YouTube, em livros, em PDFs, em artigos científicos, mas o que você paga quando você está comprando um produto digital de um influenciador ou de um produtor de conteúdo é organização, hierarquia e principalmente você está comprando a pessoa. Então, porque, cara, quantos livros de investimentos você já leu? Pelo menos uns 20, pelo menos. E daqueles livros grosso, e daqueles livros que você fala, caraca, não tô entendendo nada, tipo Security Analysis. E, cara, pensa, pra você ler 20 livros daqueles grandes, você vai demorar aí quantos? No mínimo 6 meses. No mínimo. Uns 6 meses. No mínimo. E se você pode fazer um treinamento que vai durar, sei lá, umas 8 horas, 16 horas no máximo. Sim, vamos supor que uma hora de cada livro, mais ou menos. Então, 20 horas de conteúdo. Você pode fazer muito bem em 2 semanas. Em uma semana até. Uma semana. Então, é uma coisa de você encapsular um conhecimento e vender aquele conhecimento. Porque as pessoas vão poder chegar na onde você chegou com muito menos esforço. Porque, cara, como que funciona todo o processo evolutivo e o repertório cultural da humanidade? A gente teve que passar por desafios, teve que muita gente morrer, por isso que a gente tem evolução aí. E se encapsularam aqueles conteúdos, escreveram nas cavernas, escreveram, sei lá, na Biblioteca de Alexandria, para fazer com que as próximas gerações não passassem pelos problemas que eles passaram. Então, tudo que a gente sabe hoje é porque outras pessoas no passado passaram e fizeram falar, cara, não come essa planta, cara, não pula nesse buraco, porque senão vai dar merda. E do mesmo jeito acontece com a gente. E além de apenas contar histórias, né, pessoas viveram isso, passaram, sofreram, tiveram problemas, resolveram os problemas e deixaram registrados, ainda por cima, né? Deixaram registrados tudo isso e entregaram na sua mão. Então, além do livro por si só já ser uma parada absurda, ainda tem pessoas que facilitam muito mais o seu processo. Então, um livro ele já é uma parada simplificada. Então, vamos pegar uma vida de 100 anos aí de uma pessoa no passado, 80, menos, né? 80 anos. A pessoa viveu 80 anos, escreveu um livro que você pode ler em um mês, e outra pessoa vai lá e resume esse livro que você pode ler em um mês em uma aula de 1 hora. Tudo isso para facilitar o seu aprendizado. Porque o aprendizado, ele é adaptativo. Então, se você fosse aprender há 100 anos atrás, você teria que ler livro. Mas, por exemplo, há 50 anos atrás, a gente está ligado curso por carta. Você ouviu falar de curso por carta? Você nunca ouviu falar? Basicamente, era um curso que era postal. Então, você tinha um professor, ele mandava uma carta para você com todos os materiais, tudo para você estudar. Você mandava para ele corrigia e mandava para você. Isso demorava, sei lá, semanas para chegar. Então, um curso que era para durar, sei lá, 4 horas, durava 6 meses, por conta desse problema. Só que hoje, você consegue ter esse conhecimento na palma da sua mão. Você tem uma ferramenta que é a mais poderosa de todos, que é o seu celular com a internet. Sim. E você falou ali da questão do Google, né? De 90%, 99% das coisas serem gratuitas e estarem no Google, no YouTube, em materiais gratuitos, PDFs, livros e assim vai, no YouTube, na internet, no Google, enfim. E muitas pessoas, né, devem perguntar para você, como que eu começo no marketing? Como que eu inicio no marketing digital? Marketing digital é para mim? Essas perguntas, né? Quanto tempo leva para fazer o primeiro milhão? E assim como perguntam para mim, né? Como que começa a investir? É rápido investir? Qual é o melhor investimento? Essas coisas. E cara, eu te digo que o meu jogo começou a mudar quando a gente começou a fazer a pergunta certa. Então, no Google tem todas as respostas, todas. Então, por que ninguém fica rico? Por que ninguém domina o marketing digital só pesquisando no Google? Porque não é uma questão de respostas, é uma questão de uma pergunta certa. Então, devem perguntar pro Igor, qual que é o melhor meio do marketing digital para eu começar a ganhar dinheiro? Ou seja, ele copy, tráfego, design, edição de vídeo, enfim. Como perguntam para mim qual que é o melhor investimento, ações, fundos imobiliários, renda fixa, ETFs. Cara, eu te digo que essa não é a pergunta certa. A pergunta certa, muitas das vezes, é o cara que está pensando antes disso. É o cara que pergunta, quem será que é o melhor cara que pode me ensinar isso tudo?
Quem que é a pessoa que pode me dar todas essas respostas? Então, acredito que dentre todas essas perguntas que você pode estar se fazendo agora, ou, enfim, deve fazer, a pergunta certa é quem pode te ajudar. Então, se você fez essa pergunta e você chegou no Igor Kadoka, por exemplo, você tem esse acesso, você entrou na TNS, você entrou no MPA, por exemplo, na Escola Portfólio de Investimentos, e você teve ali a resposta correta. Então, você chegou primeiro à pessoa certa, e essa pessoa certa que já estudou, que já está há anos no mercado, que já leu 50 livros do assunto, que já não sei o que, ela vai te dar todas as respostas precisas que você precisa na palma da sua mão. Então, muito melhor do que o Google, de você estar ali pesquisando as respostas, né, fazendo as perguntas erradas muitas vezes, a pergunta certa é quem pode te ajudar, porque você chega na pessoa e a pessoa te dá todas as respostas que você precisa. Ninguém melhor do que o Igor para falar de marketing, por exemplo. Então você prefere o Google, com várias pessoas falando de vários assuntos, como você falou, desorganizado, né? Então tudo no YouTube, tá tudo no YouTube, só que tá de uma maneira desorganizada, com várias pessoas falando sobre. Então, pô, tráfego pago deve ser bom, pode ser muito bom, mas o Igor, ele tem uma opinião sobre. Aí tem um outro cara que tem uma opinião completamente contrária. Então, acaba tendo esse embate, né? E acaba confundindo mais a pessoa, levando mais tempo. Então, nada mais é do que o curso uma forma de você aprender mais rápido, responder todas as suas perguntas de forma eficaz, onde você vai aprender 10 vezes mais rápido, com conteúdo organizado e acesso, né, a esses profissionais. Um fato interessante que eu acho que aconteceu comigo e muitas pessoas que eu conheço, não sei você, mas muita gente que está assistindo a gente manda mensagem para mim, manda mensagem para você fazendo essas mesmas perguntas. Só que há anos atrás a gente fez as mesmas perguntas para os outros que estão maiores que a gente hoje. Cara, eu tenho muita conversa com o Murilo, do Favelado Investidor. Já mandei muita mensagem pro Breno Perrucho. Já tentei mandar mensagem pro Thiago Nigro, nunca me respondeu. Provavelmente nenhum deles. Não, o Murilo me respondia pra caramba, o Favelado Investidor. Se tá assistindo isso, Murilo, cara, você é brabo. Vida de Titã, cara, eu era aquele cara chato. Eu era aquele cara chato que mandava áudio de 10 minutos pros malucos. Mandava um texto assim. Mandava mesmo. Nunca obtive nenhuma resposta. Só visualizava assim, a curtida. Eu visualizava. Mas acredito que a gente hoje esteja do lado contrário. Então, se você mandar uma mensagem, por exemplo, pra mim, pro Igor, a gente, óbvio, não tá no nível desses caras que já estão há mais tempo que a gente. Então, a gente tem que respeitar a hierarquia também. Mas a gente tem mais facilidade de te responder. Não digo que eu vou responder, eu vou tentar. Mas pelo menos uma visualização, uma curtida eu vou dar, porque, cara, é 2.000, 3.000, dependendo do dia, mensagens. Caixinha de pergunta e outra, né? E mais um ponto a favor dos cursos, né? Para você ter esse acesso, né? Uma vez eu estava numa live do Joel J, ele falou que a diferença entre alguém que não evolui para alguém que evolui 1% ao dia, normalmente é o acesso. Então, esse mesmo acesso onde você pergunta as coisas, onde você tem essa troca de ideias. Então, por exemplo, você tem uma escola com nem sei quantos alunos? Quase 1.500 alunos. Então, você tem uma escola com 1.500 alunos. Já é gente pra caramba. Aí ele tem um TikTok com mais, sei lá, 700 mil. Aí você tem mais um YouTube, você tem mais um Instagram, então é muita gente. Então, quem tiver o maior acesso vai ter a maior chance de ter mais respostas. Você vai dar preferência para alguém que está no seu curso, que pagou para estar no seu conteúdo, ou para alguém que está consumindo seu conteúdo de graça. Uma coisa que acho que eu estava assistindo uma aula do Ícaro de Carvalho, e ele falou assim, é muito difícil a gente reconhecer as pessoas pelo nome, mas a gente reconhece pela foto do Instagram. A gente sabe pela aquela fotinha redonda ali, pelo padrão de cores, pelo rosto, quem é a pessoa. Mesmo a gente não sabendo o nome, a gente sabe o que a gente conversou com ela. E uma das coisas interessantes é, quando a TNS tinha, sei lá, menos de 100 alunos, eu sabia cada aluno que tinha lá. Porque cada aluno que ia na mentoria semanal, eu vi o rosto da pessoa, eu vi a fotinha que tinha lá. E quando ia pro direct, eu sabia quem eu devia responder primeiro. Exatamente, tinha um controle, né? Tinha até esse controle, a mesma coisa comigo. Eu sabia exatamente quem era o José que entrava na mentoria, eu lembro exatamente do José, eu lembro com os nomes. José, eu lembro da Ana, eu lembro da Júlia que entrava na minha mentoria, que interagia, os que mais interagiam. Agora, se você pega aí, quando você vai crescendo, vai tendo mais seguidores, vai tendo mais clientes, você já perde muito controle. Então, e outra coisa, a gente também tem um carinho com as aulas, né? A gente conhece exatamente quais são as aulas da plataforma. Mas os clientes, cara, os alunos por si só, quando vai crescendo fica mais difícil o controle e a gente não consegue responder todo mundo. Então quem tiver melhor acesso normalmente evolui mais. Eduardo, eu quero te fazer uma pergunta um pouco polêmica aqui agora. Vamos lá. Porque algumas pessoas dizem que as pessoas que falam de investimentos
só enriqueceram por conta do marketing digital? Eu quero saber a sua opinião sobre. Caramba, excelente pergunta. Uma pergunta Tem que ser justa. Mas eu te jogo uma questão, né? O marketing digital, ele te traz um potencial de enriquecimento acima da média. Não vamos dizer que é um enriquecimento rápido, né? Porque nada é da noite pro dia, mas é um enriquecimento acima da média. É um enriquecimento acima da média de um cara que já é acima da média. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu estudo ali na Paulista, eu encontro vários caras do Safra todo dia. Do Safra, um excelente banco, o melhor banco, o banco que mais bem paga os profissionais do mercado financeiro é o Safra. E, pô, você pega um cara do Safra, esses dias eu estava lá no Starbucks e o cara falou que ele ganhava 25 mil reais por mês. Além do bônus. Além do bônus. Além de todos os bônus de mercado financeiro, galera, um alto do mercado financeiro, um alto executivo do mercado financeiro. Nós vamos pegar um degrau abaixo, um cara que ele ganha 7, 10 mil reais, que já é acima da média brasileira, bem acima da média. Edu, fala pra gente quanto que vale mais ou menos um bônus anual de um cara do mercado financeiro. Cara, dependendo do nível do cara, é muito, assim, ele pode ser 1.000, pode ser 2.000, mas ele pode ser 10, ele pode ser 20. Então um cara que ele ganha uns 25 mil no mês, um bônus dele deve ser pra lá de 20, anual, no mínimo. Então, além de todos os benefícios que ele tem ali, então o mercado financeiro ele tem de ser uma área que atrai excelentes mentes, excelentes profissionais, porque é um mercado que ele exige mais complexidade. Mas voltando à pergunta, né? Imaginemos que um cara do Safra ele ganha vamos colocar 5 mil reais, que já é bem acima da média de todos os brasileiros, tá? Que ganham um salário mínimo, né? Então, assim, o cara ele ganha 5 mil reais, ele estudou, ele fez faculdade, ele é um excelente executivo. E aí, cara, se você imaginar o seguinte, esse cara que ganha 5 mil reais, ele vai demorar quanto tempo para ele atingir 1 milhão de reais? Vai levar um bom tempo. Então, cara, vamos jogar que, cara, um cara que ganha 5 mil reais vai levar quanto tempo para atingir 1 milhão? E levando em conta que ele tem um custo de vida baixo. Vai, 2 mil. 2 mil? Não, custo de vida baixo. Ele ganha 7, vamos supor. Cara, ele vai levar uns bons, vamos supor, 30 anos. Vai levar mais ou menos, aí 5 mil, você falou? É. Uns 200 meses, quase 15 anos, sem gastar nada. Tá bom, vamos colocar essa situação que seria impossível o cara ficasse 15 anos sem gastar nada. Mas vamos colocar aqui, 15 anos. Vamos botar 20, vai, pra ficar uma margem mais justa. 20 anos pro cara atingir 1 milhão de reais. Isso não quer dizer que o cara é rico, isso não quer dizer que o cara tem sucesso financeiro, isso não quer dizer que o cara tem liberdade financeira. 1 milhão de reais hoje vale muito menos do que 1 milhão de reais há 10, 20 anos atrás. Então vamos pegar esse cara como hipótese, vamos colocar 20 anos, ok. Para o mesmo cara atingir 1 milhão de reais no marketing digital, sem faculdade, sem realmente sentar a bunda numa sala de aula e ficar estudando horas e horas por dia, sem ele se desgastar 10 horas durante o dia dele, pegando transporte público, indo pro banco, ficando sentado, depois vai almoçar, tem horário de trabalho, reclama, e pega metrô lotado, ônibus, enfim, chega em casa 8 horas da noite e não consegue fazer nada. Esse cara do marketing digital, ele pode começar com 16 anos, ele pode começar com 17 anos, ele pode começar com 15 anos, e ele pode enriquecer... Até menos ainda. Exatamente, ele pode enriquecer em 3 anos. Ele pode atingir 1 milhão de reais em 4 anos, 5 anos, 6 anos e tudo mais. Então, o marketing digital, ele te dá essa possibilidade de você crescer e você atingir um sucesso financeiro muito mais rápido do que outras áreas, mesmo dentro do mercado financeiro. Então, o mercado digital, o marketing digital, ele traz essa possibilidade para você. Os investimentos são uma parada diferente. Então, assim, primeiro que investimento por si só não é uma profissão. Então literalmente qualquer um consegue investir. Então você pode exercer o seu trabalho e você pode investir. Você pode trabalhar no Safra e você investir. Você pode ser um faxineiro e você investir. Você pode trabalhar com marketing digital e você investir. Então você está trabalhando com marketing digital e você está investindo ao mesmo tempo. Investir não é uma profissão. Investir é uma construção de riqueza no longo prazo. Então, claramente, muitas pessoas enriquecem com marketing digital porque os investimentos não são um trabalho. Eles trabalham com marketing digital no ramo do mercado financeiro. Então, os investimentos é algo que vai construir riqueza no longo prazo. A gente está falando aí de acelerar o seu processo de enriquecimento, mas o que vai te enriquecer é o trabalho. Então, vamos supor que esse cara no Safra, que ele enriqueceria em 20 anos, atingiria 1 milhão
aos 20 anos, se ele investisse, ele atingiria muito mais rápido. Se você atingiu aí R$1 milhão com 30 anos, se você tivesse investido também, você está trabalhando, mas você está investindo também ao longo desse processo, você ganharia 5, 7 anos de diferença. E tempo, é o nosso maior ativo. Então, quanto mais tempo a gente ganha nesse processo. Os investimentos funcionam para isso, para você acelerar o seu processo de enriquecimento. Então, se você atingiria 1 milhão com 40 anos, você vai atingir com 30 investindo. Então, tempo nada mais é do que o nosso ativo mais valioso, né? Então, se a gente pode acelerar esse processo, tempo, né? A gente tem o nosso maior ativo. E isso faz todo sentido. Então, o marketing digital, óbvio que muitas pessoas do mercado financeiro enriqueceram sim com marketing digital, porque esse é o trabalho delas. É uma oportunidade da gente estar multiplicando o nosso dinheiro mais rápido do que a média e investindo ao mesmo tempo. Então, uma via de mão dupla. Você trabalha com marketing digital, vende, pode fazer curso, pode fazer mentoria, assim vai, numa linha de produtos. Então, você pode trabalhar com marketing digital nos investimentos. Então, a tendência é que o profissional de investimentos ele ganha mais dinheiro com marketing digital, sim, porque investimento é uma construção a longo prazo. Marketing digital é uma ferramenta para alcançar mais pessoas. Então, eu quero que vocês troquem do vocabulário de vocês internet por alcance. Internet é uma ferramenta feita para você alcançar mais pessoas e pessoas mais específicas. Então, se eu quero encontrar pessoas que gostam de elefantes rosas com bolinhas vermelhas ou raposas laranjas com listras brancas, eu consigo achar. Porque a gente tem um filtro muito específico. Se a gente quer atingir um público específico, a gente consegue. Se a gente quer atingir um público de investimentos, a gente consegue. Público de marketing, público de quem gosta de natação. Então, acho interessante o que você disse, mas eu acho que eu discordo de uma parte, que é... Lembra que eu falei se existem pessoas nível 10 e existem pessoas nível 0? Qualquer pessoa acima do nível 0 consegue ganhar dinheiro com marketing? Então, se você sabe minimamente investir, você pode ensinar uma pessoa um pouco abaixo do seu nível a investir também por troca de dinheiro ou por troca de algum favor. Então, se você tem uma escala, ou seja, vamos falar que de 0 a 100 é a habilidade de investimentos. 0 é nada e 100% é Warren Buffett. E vamos falar que eu, Igor, sou nível 20. Eu posso pegar as pessoas nível 0, ou nível 10, ou nível 19 e fazer elas chegarem no nível 20 por troca de algum dinheiro. Só que quanto maior é a distância, essa lacuna, maior eu posso cobrar. Então, Warren Buffett consegue cobrar, sei lá, $300 mil a hora dele. A minha é 2, 3 mil reais. Então, o que acontece? Quanto maior a lacuna, maior o valor. Só que quanto menor a lacuna, maior é a escala que eu tenho que ter para atingir mais pessoas. Então, se eu quero fazer R$1 milhão, eu posso vender 10 mentorias a 100 mil, certo? Ou eu posso vender 10 mil vezes 10 mil produtos a 100. Correto? Então, são coisas diferentes. Qualquer pessoa pode ganhar muito dinheiro com marketing sabendo pouco, porque existem pessoas que estão muito abaixo de você. E essas pessoas que estão abaixo de você podem pagar para você para chegar em outro nível, no nível que você está. Então, Edu, eu quero te fazer uma pergunta aqui, que é: qual seria o único conselho, se você vivesse apenas alguns minutos, qual seria o único conselho que você daria para o seu filho? Pro meu filho? Ou para sua filha? Tá, pode não ser relacionado exatamente com investimento. Não, vai de você. Tá, legal. Se eu tivesse um filho hoje e eu pudesse dar um conselho para ele, exatamente um conselho, seria, diferente de investimento e marketing, seria para ele confiar nele mesmo. Eu acho que você fala muito disso, eu falo muito disso também, menos, mas falo, que eu acho que a confiança, ela muda você, ela te muda completamente. Esses dias, como eu disse, eu estava no Starbucks, né, fazendo uma reunião por lá, na verdade estava trabalhando por lá, e atrás de mim estava um cara do Safra. E aí eu, escutando ali a conversa do cara, ele estava em reunião também, e ele falou que ele ganhava 25 mil reais no mês. E aí eu parando pra pensar, até parei, falei, cara, ganha 25 mil reais no mês trabalhando no Safra, o cara, eu olhei pra trás, o cara tinha uns 24 anos. Aí eu falei, que maluco é esse? Então, ele foi embora, terminou a reunião, foi embora. Eu fechei minhas coisas, coloquei o café, tudo mais, fui embora também. Fui atrás dele, chamei ele, falei,
cara, não pude deixar de reparar, você trabalha no Safra, eu também sou do mercado financeiro, eu queria entender como você fez para chegar até aí, queria saber se você fez curso, certificações, fez faculdade, não fez, quanto tempo levou, como é, você gosta, não gosta? Qual que é o seu CPF, seguro de saúde, o nome de solteiro da mãe? Então eu comecei a perguntar tudo isso para ele, e ele me deu vários conselhos, falou sobre LinkedIn, falou sobre algumas certificações, falou sobre CE, então ele me deu um caminho. E isso tudo, novamente, se encaixa com aquele negócio que eu falei de você fazer a pergunta certa, para a pessoa certa. Então, nada disso aconteceria se eu não acreditasse em mim mesmo. Nada disso. Eu não estaria aqui, eu não conheceria o Igor, eu não estaria falando pra vocês. Nada disso seria possível se eu não acreditasse em mim mesmo. Então, se você não confia, se sua mãe não confia em você, se seu pai não confia em você, ok. Mas se você não confia em você, não dá pra fazer nada. Nada. Então, o único conselho que eu realmente daria do fundo do meu coração pro meu filho, se tivesse um filho hoje, seria aprenda a confiar em você mesmo. Aprenda a ter confiança em você mesmo. Se você não acreditar em você, não vai dar certo. Legal, Edu. Seria isso. E você? O que você falaria? Cara, eu falaria, se eu tivesse um conselho, Apenas um. É muito difícil. Mas eu já tinha pensado nisso e refletindo eu cheguei a esse ponto. faça suas próprias escolhas, não importando o que as outras pessoas vão pensar. Faça suas próprias escolhas, independente do que os outros querem pra você. Porque só você consegue ver sua vida e só você consegue ser feliz com a sua própria vida. E eu não me importo se eu sou feliz pobre, eu prefiro muito mais ser feliz pobre do que ser extremamente infeliz rico. Ai, como é o nome daquele ator? Ah, agora esqueci aquele bem famoso de comédia. Caraca. Fez Gente Grande? Não é o Dan Sandler, é o outro. Ah, tá. É o cara que fez Debi Lloyd, esqueci agora. Nossa, deu um branco geral. Eu sei quem que é, mas eu não... Sabe? Eu sei quem que é, mas eu não vou lembrar. Deixa aqui nos comentários se você sabe. Esse cara mesmo. Ele falou assim, todo mundo precisa conhecer a fama e o dinheiro pra entender que a gente não precisa de nada disso. Então, esse é o conselho que eu diria. Não faça faculdade porque as outras pessoas querem que você faça. Não siga uma carreira porque as outras pessoas querem que você faça. Faça suas próprias escolhas e arque com as consequências das suas escolhas. Cara, eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer e uma das piores coisas também, dos piores momentos, na verdade, que eu mesmo já vivi, e provavelmente um padrão, foi quando eu terceirizei alguma escolha minha. Então, acho que normalmente é assim, parece que é uma punição divina, porque quando você terceiriza uma decisão, cara, não é aquela pessoa que vai sofrer, é você. Seja pro bom, seja pro ruim, você que vai sofrer. Então, você quer fazer faculdade? Você pode ouvir várias opiniões, mas a decisão é sua. Então, eu mesmo no mundo que eu tô, decidi fazer faculdade e ter essa experiência. Então, não sei o que, posso largar amanhã. Quantos anos você já tá na faculdade? Tô no segundo semestre, terminando o ano. Então, é recente, mas algo que eu tomei a decisão de fazer. Mesmo com pessoas falando, não faz, não sei o que, eu quis fazer. E eu acho que se eu não tivesse feito por terceirizar a decisão, eu estaria infeliz hoje. Mais infeliz. Edu, a gente vai entrar num assunto meio delicado. Esse assunto já rendeu uma briguinha boa entre a gente. Lá vem. A gente tem uma opinião contrária, que é: eu não recomendo ninguém investir na Bolsa de Valores, renda fixa, com menos de 50 mil reais. E o Edu diz o contrário. Quero saber a sua parte. Então, quem deve começar a investir na Bolsa? A minha opinião: você não deve pensar em Bolsa de Valores, Magazine Luiza e VVB11 antes de 50 mil de patrimônio. Cara, eu acho que, assim, é uma boa discussão. A gente, na verdade, já discutiu bastante sobre isso, então a gente já sabe o ponto de... Quase saímos no soco no meio da praia em Balneário. Mas vocês não sabem, então vamos lá. Cara, eu parto do ponto do seguinte, né? Eu, na verdade, mesmo começando a investir, eu sabia que aquilo não ia multiplicar tanto. Então vamos supor que você tem um capital pequeno aí de R$1.000, você dobra, vira 2.000. Não vai mudar a sua vida, né? Não vai mudar a sua vida. Mas acho que tem dois bons argumentos que te fazem investir mesmo tendo pouco dinheiro, né? O primeiro foi quando eu fui entender realmente, foi exatamente quando eu comecei a fazer faculdade e entrar no mundo pra fora. Porque antes, eu mesmo tava numa bolha, né? Mercado financeiro, Faria Lima, Itaim. Puta merda, né, velho? Puta merda, beach tênis. Então é uma bolhazinha que eu tinha há um ano atrás. Então a gente só convivia com pessoas do nicho, pessoas que ganhavam muito bem, pessoas que tinham feito muitos milhares de reais, então fez faculdade boa, não sei o que lá.
todo mundo ganhando dinheiro, ok. Todo mundo investindo, então essa é a primeira bolha que eu tinha. Quando eu decidi, até na minha escola, e quando eu decidi ir para a faculdade, eu vi um outro mundo. Então isso foi em janeiro, né, onde eu decidi realmente faculdade, então fui para a faculdade, minha faculdade não é a melhor. Então tem um pessoal mais de baixa, classe média, mas diferente da bolha que eu tava, que era muito acima da média. Então é um pessoal classe média, tem condições sim, mas já é uma classe, por exemplo, que a maioria é desempregada, não trabalha, então depende dos pais ainda, e não é a bolha que eu tava. E aí, estando nesse meio, indo pro metrô todo dia, indo pro ônibus todo dia, indo pra academia todo dia, conhecendo essas pessoas, esse mar de gente, professores, alunos, amigos e tudo mais, conhecendo realmente São Paulo, eu mudei minha opinião. Então, eu vi que a maioria, hoje a gente tem 8% do Brasil desempregado, 8,7%, alguma coisa assim, 8% do Brasil desempregado. Ou seja, a gente tem uma grande massa de 92% do Brasil inteiro trabalhando, né? E eu parei para refletir, né? A gente tem um mercado onde tem muitos empreendedores, a gente tem um mercado onde várias pessoas querem criar negócios, querem crescer, querem enriquecer, marketing digital e tudo mais, que ainda é um mercado embrionário, querendo ou não, né? Porque tem muito para crescer ainda, mas eu parei para ver isso como algo, uma bolha ainda, porque é muito pequeno. E eu parei para ver a realidade da maioria das pessoas. E eu parei para comparar com a minha realidade. Pô, será que realmente, no fundo, marketing digital é para todo mundo? Será que é realmente para todo mundo? Então, eu parei para acreditar que era. Mas entrando em contato com esse mundo... Eduardo, não tô falando em relação a marketing digital. Bom, mas eu vou chegar a esse nível. Entendi. Vou chegar a esse nível. Mas será que é para todo mundo? Ok, eu achava que era, mas não é. Aí, ponto. A maioria das pessoas não quer viver esse meio de querer ganhar muito dinheiro, não sei o que lá. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas sabe, essa fome, essa sede, a maioria das pessoas, por incrível que pareça, quer uma segurança. As pessoas, o ser humano, ele tende a buscar segurança. Então o que ele quer? Ele quer uma faculdade, ele quer se formar e ele quer ganhar um salário ali de 7 mil reais no mês. É isso que 90% dos brasileiros querem, ganhar uma segurança de 7 mil reais no mês. Então o cara tá lhe ganhando 7 mil, ele tem uma despesa de 3, 4, vai sobrar e ele vai investir. Então eu acho que esse é o primeiro argumento. A maioria das pessoas, elas querem ter uma segurança. E cara, se elas querem ir pro mundo ali maior de 18, pro mundo adulto mesmo, elas têm que começar a investir desde cedo. E aí, gente, o segundo argumento, que é realmente o hábito de você investir. Então o cara, ele tem uma segurança, e ele vai ter essa segurança por anos, que ele vai mudar de emprego, ele vai crescer um pouquinho, vai ganhar um pouco mais, mas ele vai ganhar muito acima da média. E aí, ele vai investir ao mesmo tempo esse dinheiro, criando o hábito de investimento. Então, se alguém ela tem um hábito de roubar, ele vai roubar R$1, ele vai roubar 5, ele vai roubar 10 quando tiver oportunidade, ele vai roubar 1 milhão quando tiver oportunidade. É hábito. Quando o cara ele tem R$100 para investir, ele não investe nada, ele não vai investir 1.000, ele não vai investir 5 mil, ele não vai investir 10 mil, ele não vai investir 1 milhão. Então isso é questão de hábito. Fala lá no livro dos Segredos da Mente Milionária, fala no Homem Mais Rico da Babilônia, que você tem que criar esse hábito desde cedo. Igual o hábito de ir para academia, você cria ele desde cedo, é uma construção. Então se você não plantar hoje, você não vai conseguir colher lá na frente. Então entendo que a maioria das pessoas precisa ter você acredita que a maioria precisa ter esse, né, vamos dizer, chão, né? Esse chão para começar a girar isso tudo. Eu entendo, eu sei que a pessoa vai girar muito mais quando ela tiver 50, 100 mil, porque vai crescer muito rápido, porque ela já tem um dinheiro. Mas eu acho que é muito mais embaixo do que isso. Eu acho que é uma parada de hábito. Então não custa nada ele investir ali 10%, 20% da renda dele. Eu acho que não vai mudar a vida dele de cara, não mesmo, porque vamos supor que ele dobre, triplique esse patrimônio, não vai mudar a vida dele. Mas é uma questão de hábito, é importante. Eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, que é, eu sou extremamente flexível e neuroadaptativo. O que eu quero dizer com isso? Se eu acredito fielmente em A, e você explica com todas as cores que B é melhor, com fatos e argumentos, no mesmo segundo eu mudo de A para B, sem pensar. Se você me apresentar fatos que corroboram para que B é melhor que A, eu vou acreditar em B. Eu não tenho esse ego de falar, meu Deus, estou sempre certo e nunca vou errar. Não. Eu entendo que eu estou em processo de conhecimento contínuo. Então, se B é melhor que A, eu vou começar a acreditar em B. E se alguém me apresentar que B é melhor que C, ou que C é melhor que B, eu vou acreditar em C, não tem essa.
Mas uma coisa que eu quero te perguntar, Edu. Você acha que uma família, um homem e uma mulher, ganhando uma renda aí de R$7.000, juntando os dois, a renda familiar, que essa é mais ou menos a renda familiar, da média de uma família do Brasil, consegue viver em São Paulo, viver bem, pagando aluguel e pagando transporte, com R$8.000 e ainda sobrar um dinheiro para investir? Não, vamos ser sinceros, dá, certo? Dá. Quanto que você acha que sobra? Tem família juntando Quanto os que dois você acha que com sobra? 3 mil. Cara, isso contando que o cara gasta com roupa. Não, é a vida normal dele. A gente tá falando do mundo real. Vamos colocar que sobre 1.000. Sobre R$1.000. Tá. Então vamos falar que ele começa a investir. Vamos falar que ele começa a investir com 23 anos. 20 anos, vamos falar R$1.000 por mês. Certo? Em quanto tempo ele demoraria para atingir R$1 milhão? Apenas com R$1.000 por mês. R$1.000 por mês. Então a gente vai ter. A gente vai ter R$12.000 no ano. Putz, cara, não vou saber exatamente, mas vamos colocar, sei lá, 20 e poucos anos. Acho que um pouco mais. Acho que é mais de 35 anos. Não sei exatamente. Quem tiver calculadora aí, calculadora. Não sei exatamente. Eu não vou chutar alto. 35 anos. Certo? Ele tem 20. Não, acho que não é tudo isso. Mas vamos botar 30. Eu acho que não é tudo isso. Mas vamos botar 30. Porque uma vez eu fiz uma conta de R$300. Tinha dado 45. 47 anos eu tinha dado milhões. Então, milhões, assim, tipo 10 milhões. Caraca, não sei, não sei. Não sei exatamente. Não sei exatamente. Mas vamos botar 30 anos. O cara tem 20, 30, certo? Levaria 30 anos 50. por ele. 50 anos. Ele atingiria isso, né, não sei quantos, com 50 anos. A maioria das pessoas se aposenta com 65 e a gente está passando, vocês devem saber que a gente está passando por uma reforma previdenciária que provavelmente você ou não vai ter aposentadoria ou você vai se aposentar com 90 anos. Se você sobreviver. Se você sobreviver. Mas o fato importante aqui é, eu não quero aproveitar minha vida e ficar milionário com 50 anos, Eduardo. Eu vou explicar para você aqui. Quando eu falo que você precisa pelo menos ter R$50.000 de patrimônio para pensar em investir, galera, hoje eu invisto, tá? Eu sou bem conservador, mas eu tenho mais de 6 dígitos de patrimônio investido, então eu tenho mais de R$100.000 de patrimônio investido. Acho importante, sim, mas eu já passei dessa fase. Por quê? A pessoa quer estabilidade, não quer? Só que se tá sobrando R$1.000 para ela todo mês, ok, ótimo, mas não é muito melhor ela pegar esses R$1.000, igual você falou, nem todo mundo quer trabalhar com marketing digital. Então ela vai investir aonde? 90% das pessoas têm um trabalho assalariado. Sim. E nem todo mundo quer ser empreendedor. Sim. Fato. Só que se é muito melhor esse jovem, essa mulher, pegar esses R$1.000, investir em conhecimento, investir em capacitação, para subir na empresa, para ganhar um salário um pouco maior, para sobrar mais dinheiro, investir em conhecimento, investir em experiência, investir em novos cursos, novas áreas, a melhorar soft skills, fazer viagens, aprender uma nova língua e começar a gerar um valor de mercado maior, e em vez de ganhar 7 mil agora, ele e a esposa estão ganhando 15, depois ganhando 30, em um alto escalão, porque ele investiu nele mesmo, do que você ficar investindo R$1.000 todo mês para ficar rico, entre aspas, né? Claro que daqui a 30 anos 1 milhão não vai ser o mesmo que a gente tá vendo agora, porque 1 milhão... A gente tá falando de um rendimento acima da inflação, né? Pelo menos. Não, então, mas estou dizendo assim, 1 milhão hoje é totalmente diferente do que era 1 milhão há 50 anos atrás. Então, era muito melhor ele investir nele mesmo e aumentar o salário dele de 7 para 25, igual o cara do Safra que você disse, porque se o cara do Safra não tivesse feito o CEA, se o cara do Safra não tivesse melhorado o LinkedIn dele, se ele não tivesse procurado fazer isso, ele estaria ganhando muito menos. Sim. Mas eu entendi o seu lado do hábito de investir. Eu acho legal, assim, lembra que eu falei da flexibilidade de A a B? Acho legal o hábito de investir e você querer entender esse mundo. Sim. Só que eu acho muito irreal, um mundo muito idealizado, você achar que o brasileiro médio vai ter R$1.000 para investir. Sim. Mas vamos supor que não é todo mundo que vai chegar. O cara ele pode fazer curso, o cara pode fazer o que ele quiser. Não é todo mundo que vai chegar. Então vamos colocar uma hipótese de que há espaço. Há espaço. O CEA, como você disse, uma certificação financeira que ele te dá potencial de ganhar 7, 10, 15 mil reais. Um CEA hoje ganha 15 mil reais do Itaú. Sabe quanto custa a certificação mais a prova do CEA? Vou te falar. O CEA
o estudo, vamos contar que se demore 2 meses, que é um período bem tranquilo para você estudar. Né? A gente tem empresas hoje, né, que nem, por exemplo, a Top Invest, que disponibiliza cursos aí por R$97 do CEA. Então, vamos colocar R$200 para você fazer 2 meses de estudar e tá pronto para a prova. É mais que suficiente. E aí você tem 2 meses ali de estudo do CEA, mais R$600 que é a prova, somando R$800. Então, isso em 2 meses. Você divide por 2, dá R$400 por mês. E se você tira o CEA, consegue ganhar 10, 7, 15 mil reais por mês. Então eu acho que, mesmo assim, o cara consegue fazer as duas coisas. Acho que ele consegue criar o hábito de investir. Acho que ele consegue crescer um curso. Ele consegue investir. Ele consegue trabalhar. Ele consegue crescer e ao mesmo tempo investir. Eu acho que uma coisa não anula completamente. Sim, não anula, mas eu acho que é muito irreal você colocar que um cara ganha 7 mil reais. Por exemplo, eu vim de uma cidade de 8 mil habitantes, que você ganha é bem acima da média. 7 mil reais, você é rei lá. Sim. Então, essa questão de hábito de investir eu acho top. Achei boa essa explicação, essa argumentação. Mas eu acho que nem todo mundo trabalha com o mercado financeiro, Edu. Às vezes é só uma assistente social que poderia fazer uma pós-graduação melhor para conseguir um emprego melhor, ou uma professora de letras fazer um mestrado para conseguir um trabalho, um salário melhor. E assim você ir evoluindo o seu valor de mercado para você ganhar mais e a partir disso você começar a pensar em diversificação de renda. Cara, pode ser, mas assim, eu acho também irreal, né? A gente tá falando de um Brasil onde, né, simplesmente um nível abaixo ainda. Eu ia falar que não sobra nada. Nem pro cara fazer curso, nem pra fazer faculdade, nem pra fazer nada. Mas eu tô falando de um nível abaixo. A gente tá falando de um país onde 70% do Brasil está endividado. Então, já é real pra ambos os lados. O cara, ele não vai conseguir fazer nada. Então, eu acho que, cara, é muito mais profundo do que apenas o cara investir. É toda a educação financeira. Entendeu? É sair. O cara, 70% do Brasil hoje tem dívida. Então é o cara simplesmente sair do negativo. E isso não tem na escola. Então, por isso que eu enfatizo a questão do hábito. O cara, se ele tá endividado, ganhando R$1.000, R$2.000, como que esse cara vai conseguir atingir um nível maior no trabalho dele, sendo que ele pode ganhar 7, ele vai gastar 7. Conheço o cara que ganha 10 e gasta 10. É claro, a gente precisa ter uma educação financeira para entender o que gasto e... O cara, pelo menos, sair do vermelho. Sim, óbvio. Mas é a diferença entre você começar a investir num home broker do que você ter um conhecimento financeiro. Quanto são 8,5% de desempregados no Brasil? Hoje sim. Já foi bem pior. Sim. Mas eu quero te perguntar, o que faz o mercado girar? Vender. Então a gente precisa criar negócios para ter pessoas trabalhando nesses negócios, para que essas pessoas tenham renda, para gastar com outras coisas, para gerar mais renda, para contratar mais gente. Então, quanto melhor a nossa cadeia produtiva, melhor é para todo mundo. Correto? E qual a melhor forma de você aumentar a cadeia produtiva? Empreendendo. Criando novos negócios e principalmente qualificando novas pessoas. Sim. E o que gira tudo isso? O mercado. O mercado é incentivado pelo dinheiro. Sim. Certo? As maiores empresas hoje, se você pegar bancos, tudo mais, tudo isso não estaria de pé se não tivesse um mar de investidores sustentando tudo isso. Mas eu acho que eles não sustentam. Eu acho que é muito ingênuo da nossa parte achar que... É claro que é gigantesco, mas é uma... A gente tá falando de empresas assim. Sim, a Coca-Cola, a gente tá falando de empresas gigantescas. E tem empreendedores que criam empresas que empregam 20, 30, 50 pessoas. Mas quanto de produto interno bruto vocês acham que as empresas informais, que os pequenos negócios geram? Eu não lembro o dado exatamente, mas a porcentagem de empresas listadas na bolsa e pequenos e médios produtores faturam praticamente quase a mesma coisa que eu tinha visto. Então, você criar uma cadeia produtiva melhor faz bem para todos os lados. Sim. Eu acho que, cara, é uma discussão assim meio que a gente não vai chegar a conclusão. É meio que, putz, não sei se tem um correto.
apenas uma discussão de pontos. Cada um tem a sua decisão, a gente está expondo os nossos lados. A gente está expondo para você também refletir. E você deve escolher o que você quer. Você acredita. Entendeu? Exatamente. Eu conheço pessoas que, e aí a gente também tem outro lado, né, de uma questão de hábito e falando de mim. Eu também pensava nisso, como é que eu vou, não sei o que, ganhar dinheiro, multiplicar, mas cara, simplesmente por ter o hábito de investir e estar pesquisando, porque vai muito além do lógico, sabe? Porque a gente é pessoas muito lógicas, né? Mas talvez se eu fosse muito, muito lógico, eu não estaria onde eu tô hoje. Porque, por exemplo, eu tenho R$1.000 ali, vamos supor que eu só tenho R$1.000 na conta. Eu vou investir em ações? Não. Eu vou empreender, certo? Esse seria o pensamento lógico, porque eu vou gerar mais dinheiro, vou crescer, né? Ações, mesmo que ele triplique, seria R$3.000. Você poderia comprar paçoca e fazer R$5.000, entendeu? Então, o pensamento lógico é esse, claramente. Mas eu tive esse pensamento e eu nem pensei nisso de empreender e tudo mais. E eu comecei simplesmente a investir para comprar o carro. Então, não era lógico, mas estudando ações, que são negócios, cara, eu entendi um mar de oportunidades que tem lá fora. Então, você também pode aprender. Eu posso aprender no marketing, em outras empresas, em ações, em investimentos, e você pode levar isso tudo bem mais profundo que isso. Então, eu aprendi sobre margem, aprendi sobre vários negócios, vi uma infinidade de negócios onde eu poderia ver oportunidades. Eu realmente cheguei a analisar uma empresa e falar, mano, aí tem uma oportunidade absurda. Então, simplesmente olhando para uma ação na bolsa. Então, acho que ambas as partes, elas se agregam de alguma forma. E galera, entendo que eu não endemonizo investimentos. Eu comecei falando sobre investimentos nas redes sociais. Então, eu acho que é um processo natural de todo mundo que hoje, a nossa geração de produtores digitais, que começou assistindo o Primo Rico, a Natália Arcuri, o Perini. Não, e se a gente tá falando de investimentos, né? Tipo, um degrau bem acima. Se a gente vai falando de ações, um degrau mais acima. Mas lembrando que, a gente tem um degrau de 70% do Brasil que é endividado. Então, o investimento, ele tá dentro de educação financeira. Essas pessoas cresceram falando de educação financeira. O Primo Rico mais de investimento, Natália Arcuri mais de educação financeira. Mas eu acho que... O Perini mais falando sobre Grécia Antiga, tô brincando. Grécia Antiga e criptomoedas. Então, eu acho que, cara, tem potencial de multiplicação, tudo. O seu negócio, criptomoedas, ações, são coisas, eu acho que diferentes que podem se agregar. E para resumir toda essa sua opinião nesse assunto, em algumas palavras, o que você diria? Toda essa discussão. Cara, eu diria Qual conselho que você daria pro transcendente que está escutando isso? Cara, eu diria que é importante. E assim como eu decidi fazer a faculdade, mesmo com, será que faz sentido, será que não é? Eu acho que é muito importante, sim. Porque mesmo você tendo pouco dinheiro, você vai entender sobre negócios, isso vai te dar uma expertise muito maior, você vai criar um hábito para quando você tiver 5, 10, 7 mil reais, você vai conseguir botar em argumentos, porque, cara, 80% das coisas que eu sei hoje foi simplesmente sendo um autodidata, pesquisando, lendo balanços de empresas. Então, talvez você nem precise realmente começar a investir nesse momento, mas você buscar empresas, analisar relatórios, pesquisa e desenvolvimento, entender o que é a ROI, entender o que é a PL, isso tudo vai te dar uma gama de conhecimento gigantesca sobre o mundo, negócios em geral. Então, quando você está falando de uma empresa que nem um banco, eles têm essa linguagem lá, só que você aprendeu isso em casa, sentado na frente do computador, analisando Fleury 3, entendeu? Só que é a mesma linguagem dos caras que estão lá há 20 anos. Então, são várias, a gente poderia ficar falando isso aqui horas, são muitas e muitas partes que envolvem, né? Mas eu daria um conselho de você começar hoje, para você entender, para você sentir a experiência com pouco. Então, quando você é menor, você tem essa coisa a seu favor, né? Você tem ali um patrimônio muito menor, ou seja, você tem a possibilidade de errar muito mais. Você pode arriscar muito mais, diferentemente de um cara que tem 40 anos. Então, 2 filhos, esposa. Você sem filho, sem esposa, sem casa própria, sem nada. Então você tem a oportunidade de arriscar muito mais. Arriscando mais, você aprende muito mais. Então talvez hoje, nesse momento, você aprenda muito mais, tenha a oportunidade de aprender coisas que um cara de 40 anos não pode aprender. O cara tem 2 filhas em casa, uma esposa, uma casa própria, morando de aluguel, por exemplo, e 2 empregos, esse cara não pode errar. Então talvez ele não tenha oportunidade de investir como você tem hoje. Para resumir toda essa nossa discussão sobre investimentos / investimento em si próprio, eu não acho que empreender seja para todo mundo. Do mesmo jeito que eu acho que trabalhar das 9 às 5 todos os dias do trabalho de outra pessoa não seja para todo mundo. Mas uma coisa que eu tenho certeza que é para todo mundo é investir é necessário
e você deve investir. Só que, para mim, eu não acho que seja o momento caso você tenha menos de 50 mil reais de patrimônio. Essa é a minha opinião. Você não precisa empreender, ou pode empreender. Você não precisa ter um trabalho assalariado, ou pode ter um trabalho assalariado. Mas a única coisa que você deve fazer é investir, porque daqui 30, 40, 50 anos, você vai ter uma renda passiva que vai fazer com que, se você estiver aleijado, sem perna, sem braço, sem pescoço, sem orelha, sem joelho, você tenha uma renda ali caindo todos os dias, todos os meses para você, e você não precisa se preocupar com o filho, com o neto, com a esposa, tentando cuidar de você. Você vai ser autônomo e livre. Porque uma das maiores pirâmides já criadas foi do INSS, né? Então, não dependa do governo, faça por si mesmo. Porque uma hora eles vão te deixar na mão, e pelo menos você tem uma válvula de escape ali. Eduardo, se você pudesse dar um conselho, um dos conselhos finais aqui, qual é o melhor investimento que você faria com menos de 100 reais? Cara, o melhor investimento que eu faria com menos de 100 reais, assim, sem contar, por exemplo, empreender e tudo mais, né? Vamos falar investimento em si. Não, investimento. Qual a melhor coisa que você comprou com menos de 100 reais que trouxe o maior retorno? Tá, então, saindo dos investimentos em si, a gente poderia falar de ações que multiplicam. Cara, você pode falar um Uber, você pode falar um restaurante. Eu poderia falar muita coisa aqui. Eu quero uma. A ação é o que mais multiplica no longo prazo, mas isso é investimento. Se eu tivesse apenas 100 reais... Não, você. Não. O primeiro investimento que mais me deu retorno com 100 reais. Não, o que você teve, você gastou menos de 100 reais e teve maior retorno. Seja em experiência, seja em conhecimento. Eu acredito que foi para conhecer pessoas. Então, como eu falei durante o DocaCast, do acesso, né? Então, acho que você com 100 reais, por exemplo, pode ir a um evento ou ir para uma networking, né? Um grupo de networking, uma comunidade talvez, né? Não sei exatamente. Com menos de 100 reais, cara, você assina o TNS. Então, e aí você consegue ter acesso a outras pessoas também que têm o mesmo objetivo que você pode arrumar sócio lá, como eu arrumei. Então, eu arrumei o meu sócio com menos de 100 reais numa comunidade. Então, você pode fazer negócio, você pode tirar dúvidas, você pode ter acesso a pessoas muito boas. Se for um evento, você vai estar lá presencialmente, você tem acesso, você pode aprender coisas que vão te trazer 1.000, 10.000, 20.000, 1 milhão de reais. Então, na minha opinião, os 100 reais iriam para esse acesso a essas pessoas, seja lá uma comunidade, um evento, né? Foi assim, foi no meu caso. Legal, cara. E, Edu, para finalizar tudo aqui, qual é a frase que você deixaria aqui pro pessoal, uma frase que você pudesse colocar na sua lápide quando você morresse? Qual era o conselho que você poderia dar pro universo? É uma simples frase. Cara, uma simples frase. Pode não ter nada a ver com o que a gente... Nada. Você pode falar... Cara, uma frase que eu coloco todos os dias nos meus stories, que... Na verdade, eu não lembro exatamente o versículo bíblico que ela é, mas é em tudo dai graças, né? É uma frase que eu levo como mantra, quero até tatuar ela, mas é simplesmente algo que eu acredito, que na verdade eu colocaria na minha lápide e tudo mais, que seria em tudo dai graças, exatamente isso. Eu acho que independente do que você estiver vivendo, sem ser sobre investimentos, também sobre marketing, sobre qualquer situação que você esteja vivendo na sua vida, eu acho que você tem que ser grato, porque... A mesma coisa da confiança. Se você não tiver confiança, se você não for grato pelo que você está vivendo hoje, você não vai alcançar o próximo passo. Você não vai conseguir chegar lá. Então, se você não for grato por ter 100 reais na carteira, por você estar numa família boa, por você simplesmente estar vivo, se você acordou e se você não for grato por você acordar, já vai estar errado. Você não vai ficar feliz no próximo passo. E você pode até dar esse próximo passo, mas você não vai ficar feliz. Então, um conselho que eu te daria é em tudo dar graça. Você agradecer realmente por acordar. Simples assim. E Edu, pra gente finalizar aqui, dá alguma dica cultural, uma dica de livro, uma dica de curso, alguma dica pro pessoal ali de conhecimento para trazer o maior retorno aí pra eles. Cara, um livro que mudou sua vida. Sendo bem sincero, eu acho que um livro que mudou a minha vida, vou falar um... Posso falar? Pode chutar o seu? Ou Os Segredos da Mente Milionária, ou Quem Pensa Enriquece, ou Mais Esperto que o Diabo. É um desses três.
Eu errei? Não. Quem pensa enriquece. Quem pensa que é? É isso mesmo. Cara, esse livro, era o livro que ele falava que tinha um segredo, não era não? Tinha um segredo no livro, que ele começou falando, pô, esse livro tem um segredo, uma fórmula, né, pra você ter sucesso. Eu não Acho que lembro, era foi um algo dos assim. primeiros livros que eu li. Eu ganhei um box num sorteio. Eu ganhei um box de 5 livros do Napoleão Hill. Se eu não me engano, era esse livro. E aí, pô, eu falei, nossa, uma fórmula do negócio certo, o negócio correto. Aí eu li o livro assim, ó, palavra por palavra pra encontrar a fórmula, né? No final não era exatamente uma fórmula A mais B, mas era uma ideia. Então, cara, se eu não tivesse lido esse livro, eu não teria começado meu negócio, eu não teria criado meu Instagram, eu não teria feito nada. Então, além do Quem Pensa Enriquece, o Mais Desperto que o Diabo, e uma dica de curso, né? É o meu próprio, né? Meu próprio porque foi toda a junção de todo o meu conhecimento que eu tive aí, realmente coloquei tudo lá, que é no MPA, no meu curso Minha Primeira Ação, onde você aprende tudo sobre ações, que são o negócio mais lucrativo de todos os tempos, né? Dentre os investimentos, né? Das opções de investimento, fundo imobiliário, ETFs, renda fixa, no longo prazo o que mais cresceu foram as ações, porque, como a gente discutiu aqui, chegou à conclusão de que negócios crescem para pessoas que criam produtos e você vai ter a oportunidade de investir nos melhores negócios, mas você tem que saber quais são os melhores negócios. E é isso que a gente ensina todo esse processo, desde o zero, lá dentro do MPA. E custa só R$ 49,90, bem tranquilo. E você, o livro? Um livro que eu daria pro meu filho, assim, eu acho que seria o Vai Lá e Faz, do Thiago Matos. É um livro um pouco de mais de empreendedorismo na era digital. Mas se eu fosse dar um livro, assim, pra vida, cara, eu não sei, um livro que mudou, assim, um pouco mais metafísico. Foi um livro que transformou mais, né? O Vai Lá e Faz foi que me transformou mais, sem dúvidas. Mas um dos meus primeiros que mudou completamente a minha visão foi o Segredos da Mente Milionária, talvez o padrãozão. E galera, muito obrigado por estar assistindo. Lembrando que esse DocaCast é um oferecimento da The New School, a primeira e maior plataforma jovem para jovem do mundo. Então, lembrando que vocês que estão assistindo o DocaCast têm 10% de desconto na matrícula. Então, a TNS é praticamente de graça, é R$ 45,00 por mês. E vocês ainda têm 10% de desconto, que é só colocar o cupom DocaCast lá na página, lá no checkout. Edu, cara, muito obrigado aí por fazer parte do primeiro DocaCast. Tenho certeza que a gente vai conseguir mudar a vida de inúmeras gerações, não só de pessoas. E eu fico feliz demais que você como amigo e você como colega de profissão que a gente estava falando no início, tá fazendo parte dessa gênese que vai ser... Também estamos na TNS. Que também tem na TNS. Que como que é o nome do curso? O curso, como é que era mesmo? Cara, eu não lembro. Investimentos milionários, não era? Do 0 a 1 milhão com investimentos, alguma coisa assim? Não lembro, mas tá lá. Tá lá, assina a TNS. Ó, galera, assina a TNS, você tem 7 dias grátis. Assina lá, vê se você não gosta, que você gosta. Lá é a nossa maior plataforma. Você vai aprender marketing digital, investimentos, você vai aprender produtividade, disciplina, gestão do tempo, criação de empresas, design. Cara, eu vou ficar mais uns 10 minutos aqui só pra falar todas as coisas que tem lá. Link aqui na bio. Link também, Instagram do EduInvest, passa aí. Como as pessoas podem entrar em contato? Todas as minhas redes é EduInvest. Simples assim, EduInvest, ponto. Não tem espaço. EduInvest, nem ponto. Tem ponto? Pronto, acabou, não tem ponto nenhum. Não tem nem EduInvest. EduInvest em todas as redes, no YouTube é você mais investidor. Apenas. E eu também queria agradecer o Igor e a todos vocês que estão aí assistindo. Obrigado pelo convite. A gente conversa disso no dia a dia, parece uma conversa assim, né? Que a gente tá aqui, não, vamos fazer essa conversa só pra gente conversar, só pra gente gravar mesmo, não. A gente é assim normalmente, tá jogando FIFA, tá falando, pô, o que você acha disso? Cara, o que você acha do PL, do Banco do Brasil? A gente vai discutindo esses pontos e eu acho que, acima de tudo, é importante a gente jogar vários pontos, ter uma conversa saudável, né? Porque, como você falou, né? A gente pode mudar de opinião a qualquer momento. Então, acho importante isso. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a vocês que estão assistindo. As redes sociais do Invest, no YouTube você mais investidor. E é isso. Esse é um dos maiores conselhos que vocês podem pegar. Analisam as pessoas que estão ao seu redor, analisam quais são as pautas e os assuntos nos quais elas conversam. E identifica padrões. Se as pessoas que estão junto de você falam sobre bebidas, rolê, sair, matar a aula, fazer as coisas que você sabe que são erradas e que você sabe que vão te levar a um futuro que você não quer chegar,
Começa a analisar se você está indo para o lugar certo. Se seus amigos, sua roda de amigos não está falando sobre negócios, investimentos, futuro, eu acho que está na hora de trocar de roda de amigos e eu sou extremamente feliz por ter uma roda de amigos extremamente que vai me forçar sobre dinheiro. Então, muito obrigado de novo, Edu. Que isso, cara. Só queria finalizar aqui contando o dilema da rosa. O dilema da rosa é o seguinte, é aquele dilema que a rosa ela é uma flor perfeita, uma flor bonita, né? Uma flor que ela desenvolve, cresce, você dá de presente, uma flor incrível. Só que se ela estiver num deserto, ela não cresce. E é a mesma coisa que você. Você pode ter um potencial absurdo de ser algo bonito, de impactar vidas. Se você estiver no ambiente errado, você não vai crescer. É isso então. Galera, muito obrigado aí por assistirem esse DocaCast. Lembrando que talvez tenha um DocaCast por semana, não sei como vai funcionar. Esse é o primeiro MVPzão. Então talvez nem vá pro ar, né? A gente nem sabe o que vai acontecer com o áudio, gravação. Mas muito obrigado. Tamo junto, família. Tamo junto, Transcendentes. Valeu, galera. É nóis. E até a próxima. Alô? Cuidado para não apagar o áudio. Cuidado para não apagar o áudio. Quanto tempo deu? 1 hora e 20. Meu Deus.